Olá, pessoal. Meu nome é Natália Pacheco. E eu sou Heloísa Caetano. E esse é o Rádio Papo. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Bom, hoje a gente está aqui com o Dr. Bruno Critelli, ele que é médico veterinário neurologista. Bruno, conta pra gente sua trajetória. Tá um pouco longa, né? Boa noite para todo mundo. Bom, eu sou médico veterinário, então, né? Formado pela Unesp de Botucatu. Foi onde eu comecei minha trajetória como veterinário, onde eu fiz boa parte da minha formação. Durante a graduação, ainda antes de me formar, eu fiz o curso de pós-graduação do Bioéticos em Neurologia. Na época ainda não era pós-graduação, era no curso de 1 ano, né? Mas foi aí que eu comecei também a me aventurar pela neuro, consegui um espaço como monitor do curso. Então, eu participava tanto da organização quanto das aulas. E aí foi que brilhou meus olhos de vez, assim, pra neurologia. Eu já tinha bastante interesse, e aí que eu adentrei. Quando eu tava pra me formar, eu tava um pouco em dúvida sobre qual área fazer residência e tudo mais, mas aí eu falei assim, bom, vamos dar um passo pra trás, né? Eu fiz a especialização antes de fazer clínica geral. Então, a ideia é a gente ser clínico antes de ser especialista. E aí, eu fiz a residência na clínica, lá de Botucatu também. Terminando a residência, aí eu vim pra Sorocaba e aí comecei a trabalhar na área. Você já era de Sorocaba? Não, na verdade eu sou de São Paulo. Fui pra Botucatu pra fazer a faculdade, residência e tudo mais. E na verdade Sorocaba é uma cidade que nunca tinha passado na minha cabeça, né? Eu conhecia bastante Sorocaba porque meu pai trabalhou um bom tempo lá. Mas eu não gostava muito de Sorocaba, porque é uma cidade muito quente e eu sempre fugi do calor. Mas foi onde surgiu uma oportunidade para mim que foi ótima, né? Trabalhar num hospital onde tinham muitas pessoas que eu já conhecia da faculdade, né? E que tava com uma vaga de neurologista para abrir, né? Na verdade não era exatamente uma vaga, era uma das neurologistas que estava grávida, ela ia sair de licença e ia precisar de uma pessoa para acompanhar os casos. E eu ia conseguir atuar bastante com clínica geral. Então eu ia conseguir fazer as duas coisas que eu queria fazer ao mesmo tempo. Ah, que legal. Né? E era uma cidade que é próxima de São Paulo, então eu fico próximo da minha família. Mas não volto pra São Paulo, que também não é uma coisa que eu tenho pretensão de fazer. Faz quantos anos que você tá em Sorocaba já? Sorocaba faz 6 anos. 6 anos. 6 anos. E aí, de lá pra cá, eu tenho trabalhado com neurologia e clínica geral. Hoje em dia eu não atendo mais clínica, né? Só dos meus pacientes, mas eu fico mais com a agenda de neurologia. E 3 anos pra cá eu comecei a trabalhar com imagem, que foi quando eu abri a Prime e a gente começou a trabalhar com tomografia, né? Então hoje em dia eu me divido nessas duas áreas, na neuro e na tomo, né? Na imagem estou dando baby steps ainda, tô começando aos pouquinhos, fazendo uma coisinha ou outra, né? Mas eu mais capto as imagens e mando pra teleradiologia pra laudar. Legal. E como que o diagnóstico por imagem surgiu nessa trajetória? Você sentiu que havia uma necessidade? Foram algumas questões, eu acho, né? Primeiro ponto, tem uma questão genética minha, porque meu pai, minha mãe e minha irmã são técnicos de raio-x. Legal. Então, a radiação corre nas veias desde sempre. E aí, a gente queria sempre abrir alguma coisa juntos. E a gente ficava com isso na cabeça, mas eu falava, raio-x, ultrassom já tem bastante em Sorocaba e não é uma área que brilha tanto meus olhos. E eu, como neurologista, eu sentia muita falta do diagnóstico de imagem avançada na região, né? Por mais que a gente esteja perto daqui de Campinas e de Sorocaba e de São Paulo, ainda assim é 1 hora, 1h30, o tutor ele vai acabar perdendo o dia de trabalho para levar. Muitos tutores não dirigem em São Paulo, então a gente tem essa questão e a gente acabou... Né, a gente acabava que não fazia muitos exames por conta disso. E aí, em Sorocaba não tinha nada na época. Falei, vamos abrir? Vamos. Aí me juntei com a minha família. Eles tinham um know-how da parte mais técnica, né, dos aparelhos. Então, coisas que eu nem sonhava, tipo... tensão elétrica da rua tem que ser compatível. Então, você tem que escolher uma rua, né, que tenha uma boa tensão elétrica. Então, geralmente, se abrem ruas que tem hospitais humanos. Que a gente sabe que vai ter uma tensão elétrica legal. Né? Eu tive que construir um poste, né? Tive que colocar um poste lá na frente, porque né, tem que ter um poste dedicado só pro aparelho. Então, essas coisas que eles me ajudaram imensamente, né? E eu entrei com a parte veterinária, né? Então, de saber quais as necessidades que os veterinários têm, né? Os veterinários clínicos têm em relação ao diagnóstico por imagem, né? Então, o que a gente precisa desse exame, né? O que a gente precisa trazer de informações pros clínicos? Porque era o que eu
estava buscando, né? Então, juntando essas questões todas, a gente decidiu abrir, né? Foi um pouco um tiro no escuro, mas um tiro no escuro com que a gente foi tateando até chegar lá. Sim, legal. Porque Sorocaba é uma cidade grande, né? Então, Sim. havia necessidade, provavelmente, de ter um tomógrafo. Sim, com certeza, com certeza. E você, como neuro, você optou por ter um tomógrafo em vez de uma ressonância? Por quais motivos? Esse não foi pelo meu lado neuro que eu decidi. Pelo meu lado neuro seria uma ressonância magnética. Foi por uma questão financeira mesmo. Sim. Né? Então, o tomógrafo, a gente consegue fazer muito mais exames do que um aparelho de ressonância magnética. Principalmente quando a gente fala aí de um baixo campo. Sim. Né? Então, a gente acaba... Né, a ressonância vai ser encéfalo e coluna, e medula. Então, a gente não tem tantas utilizações, é um exame mais lento, então demora mais para fazer cada exame. A tomografia é muito rápida, é muito versátil, então ia me ajudar como neuro também, Sim. né? E na verdade, depois que a gente abriu, eu entendi o quanto que a tomografia pode acrescentar, porque eu basicamente enviava para ressonância meus pacientes, né? Porque já que o meu paciente vai sair daqui, vai até São Paulo, vai até Campinas, vai fazer o exame mais indicado. Não vai fazer a tomo, né? Hoje em dia, eu ainda indico muito a ressonância para meus pacientes. Para a maior parte dos meus pacientes é a primeira escolha, né? E eu deixo isso claro para eles. Eu falo, o ideal é a ressonância magnética, mas a gente tem a opção de fazer a tomografia, né? E eu falo todos os contras da tomografia, né? Até para a gente não ter nenhum conflito de interesses, né? Eu falo para eles que eu trabalho lá, então que eu vou fazer o exame, para eles entenderem também que, né, o PET vai estar com uma pessoa que eles já conhecem, mas eu deixo muito claro, olha, a tomografia ela não vai ver tal doença. Sim. Então, o ideal é fazer ressonância. E muitos vão ainda fazer ressonância, né? Mas muitos acabam optando por fazer a tomo por uma questão logística mesmo, né? Em vez de ele perder um dia de trabalho, ele vai perder 40 minutos. Então, acaba sendo muito mais tranquilo. Não é como se fosse um exame em vão, né? Jamais, Descarta jamais. várias alterações, consegue dizer o que é e o que não é. Às vezes, talvez não tão específico, mas, né, consegue dar um direcionamento também, né? Sim. E a gente tem uma questão grande da velocidade, né? Então, principalmente quando a gente fala de paciente paralisado, né? O fato de a gente ter a toma ali meio quarteirão de distância do hospital, né, eu consigo fazer no mesmo dia. O paciente ele chega em menos de 12 horas e já está dentro do centro cirúrgico para operar, se for algo operável. Né? Então a gente ganha muito em prognóstico em relação a isso. Né? Porque por mais que São Paulo, Campinas é perto de Sorocaba, precisa de um planejamento. E nisso você acaba perdendo 2-3 dias que fazem diferença para esses pets. Sim. Então acaba que a Tomo tem ajudado muito a gente nisso. Sim. E a rotina de vocês lá na Tomo, então não é, sei lá, 50% neuro, 50% o restante? Não, eu diria que é muito mais o restante. É muito mais tórax, o restante. abdômen, enfim, ortopédico. Abdômen é o exame que a gente mais faz. Né? Eu não esperava isso, mas é o que a gente mais faz, né? Os oncologistas são geralmente nossos top encaminhantes, né? E aí depois vem os neuros e os ortopedistas, né? Mas assim, todo ano a gente faz sempre um ranking dos nossos top encaminhantes e todo ano estão 3 oncologistas ali no topo. Legal. Né? Porque eles usam muito, muito e ajuda muito a vida deles. Né? Inclusive agora a gente está com alguns projetos novos que estão ajudando mais ainda eles, que a gente está fazendo alguns pilotos ainda, mas que a gente teve um sucesso muito legal para fazer planejamento cirúrgico com a tomografia, né? E que está sendo bem interessante. Legal. A Tomo de vocês tem quantos canais? 16. 16. E quantos anos tem lá já? 3 anos. 3 anos. Bacana. Muito interessante. E você comentou também com relação à parte cirúrgica, né? Você também faz essa parte? Não faço nada de cirurgia. Centro cirúrgico não é pra mim. Né? Mas a gente tem uma equipe grande lá no hospital que trabalha com essa parte cirúrgica. Então, a gente tá sempre um no WhatsApp do outro para trocar ideia, olha, eu preciso de uma cirurgia para ontem, e eles sempre conseguem encaixar pra gente. Né? Mas eu não opero, eu fico só na parte clínica mesmo. Que é muito bom também. E que também é muito difícil, né? Eu sou um pouco contra falar que neurologia é difícil. Eu acho que é um estigma que as pessoas jogam, né? Eu acho que a gente tem algumas questões, claro, mas toda especialidade é difícil. Não existe uma especialidade fácil, né? Então, eu acho que a grande questão as faculdades de veterinária no Brasil, elas têm poucos professores neurologistas. Com certeza. Então, né, a maior parte dos veterinários sai sem uma bagagem, né, de neurologia. E aí, a hora que você cai no mercado, tem muito paciente neurológico.
Sim. E aí você não sabe o que fazer, você assusta. E aí você vai achar muito difícil. Mas eu acho ela muito lógica, a neurologia. É verdade. Né? Então você bate o olho no paciente, você entende já o que está acontecendo. Só que você precisa ter essa base. Né? E se a gente não recebe essa base na faculdade, né, a gente vai ter que correr atrás de algum jeito. Sim. Os sinais clínicos de um paciente neurológico são mais assustadores, eu acho. Muito mais assustadores. E acho que por isso que as pessoas têm tanto medo da neuro, né? Exato. O tutor chega gritando, desesperado. Aí o veterinário que não sabe o que é, fica tão desesperado quanto, né? A recepcionista fica desesperada, fica todo mundo desesperado. E às vezes é uma coisa simples. Sim. Né? Então, eu acho que realmente falta muito isso ser ensinado para as pessoas, né? Para os veterinários, principalmente. A gente precisa fortalecer isso dentro da academia, né? Mesmo lá em Botucatu, que a gente tem muitos professores, a gente tem um quadro clínico de professores muito grande. A gente tem um professor de neurologia, né? De pequenos, que veio de grandes. Ele dava aula de grandes e agora, né? Alguns anos, ele acabou, né, transicionando um pouco para pequenos. Mas assim, ainda é pouco, se você for para pensar, né? Quando na faculdade a gente tinha, sei lá, 8 professores de reprodução. Né? Eu tenho um professor de neurologia. Então, ainda é muito pouco. E a maior parte das faculdades não tem. Não tem. E os professores que não são neurologistas não gostam de neurologia também, né? Porque também não aprenderam. E aí vira um ciclo. E aí por isso que eu não gosto de taxar a neurologia como difícil, porque isso acaba afastando mais ainda as pessoas. Né? E os nossos exames são mais complexos, isso sim. Né? Então, a gente precisa da toma, a gente precisa da ressonância, a gente precisa do líquor. E são exames que precisam de uma técnica maior, isso sim. Mas a neurolocalização, né, o diagnóstico presuntivo, ele, em geral, não é tão difícil. Eu acho dermato muito mais difícil. Dermato. Todo mundo coça igual. É verdade. A neuro, cada um tem um sintoma diferente. Isso é verdade. Então, né, cardio, a pessoa, além de fazer a parte clínica, ela ainda precisa fazer imagem junto. Né? Então, eu acho que tem especialidades que são tão ou mais difíceis que a neurologia. Sim, e pra gente que faz imagem, saber neuro é muito importante também, né? Pra gente saber o que indicar de exame complementar, pra gente talvez não dar tanta atenção pra um achado que a gente tá tendo no raio-x, né? E falar, não, olha, tem isso aqui, mas eu acho que é outra coisa, tá mais pra frente, né? Vamos pesquisar. Então, acho que também os imaginologistas deveriam saber um pouquinho mais de neuro. Sim. E é uma coisa que a gente tá vendo que tá aumentando, né? Cada vez eu vejo mais imaginologistas fazendo pós de neuro, né? Então, a gente tem aí... na minha primeira vez que eu fiz a pós, eu fiz 2 vezes a pós de neuro, né? Porque eu fui monitor 2 vezes, aí eu acabei fazendo 2 vezes. Na minha primeira pós, isso alguns anos atrás, 2011, 2012... já tinha imaginologista fazendo a pós com a gente, né? O Célio, que trabalha no Cães e Gatos. Então, a gente, né... acho que se você vai trabalhar com toma e ressonância, você tem que saber neuro. Isso você não dá pra você fugir, né? Quem faz raio-x, acho que também é interessante. Porque vai chegar muito raio-x de coluna. Né? Vai chegar raio-x de crânio, procurando alteração neurológica no raio-x de crânio. Né? Bastante. Bastante. Sim. Hoje, eu tava, né? A gente abriu a caixinha de perguntas, aí uma tutora entrou em contato na minha DM, perguntando, né? Que ela contou um pouco do caso clínico da cachorrinha dela, e perguntou se não dava pra fazer o raio-x. Né? Eu falei, olha, não conheço a cachorra, não sei como que é, mas provavelmente não, né? Porque pouquíssimas coisas do raio-x de crânio vai dar pra gente falando em sistema nervoso, né? Claro, é um exame que tem toda a sua indicação, que é um pouco assim, difícil muitas vezes da gente conseguir dar um diagnóstico tão fidedigno, porque tem muita sobreposição de imagem, tem muita estrutura, tem muita coisa, mas que muitas vezes vai resolver o problema a depender do que for, mas no sistema nervoso provavelmente não. Vai acabar. No máximo, uma otite média, que você consegue ver, uma hidrocefalia, mas também não vai ajudar muito, né? Alguns sinais, né, sugestivos dele. Mas realmente, mas isso é uma rotina, uma coisa muito comum, né, na nossa rotina, de receber. A gente já fez alguns vídeos, inclusive, né, sobre isso pro Instagram e tal, né,
Porque tem muita gente que não sabe e que pede. Inclusive, é trauma crânioencefálico que acaba indo pro raio-x, mas que nesse caso não teria indicação nenhuma de fazer um raio-x, né? Sim. É a tomo que é o indicado ali naquele caso, primeiramente, né? Exato. Né? Até mais do que a própria ressonância nesse caso. Sim, nesse caso, é. Né? Então é um dos poucos casos onde a tomo vai ser a principal ali pensando em encéfalo. Sim. Né? Porque pro resto também são poucas coisas que a gente vai ser como indicação primária, né? Sim. Mas realmente, o trauma crânio, você vai precisar sedar esse paciente, né? Pra fazer um raio-x de crânio, você vai precisar posicionar ele muito bem, você vai precisar mexer muito nessa cabeça e que não vai trazer Nesse caso, grandes informações. Não traz. Né? Mas a gente recebe bastante. Bastante. Né? É que muitas vezes também a gente faz tele, né? Então muitas vezes a gente recebe exames de lugares que não tem tomo, não tem ressonância e não tem nem perto. Nesses casos, ainda eu acredito que o melhor seria acompanhar clinicamente, né? Exato. Depois ver se tem uma fratura, enfim. Olha, eu vou dizer que para a maior parte dos meus pacientes em trauma crânio eu não peço imagem. Né? Eu vou pedir o quê? Tórax e abdômen. Sim, pra ver se não tem algum trauma em outro lugar. A gente orienta também. Mas clinicamente vai ser o que vai dar pra gente o próximo passo. Sim. Né? Então, mas a gente volta na questão da educação, né? De que essas pessoas, elas não estão fazendo por maldade. Elas estão fazendo porque elas não receberam o conhecimento pra realizar isso. E às vezes né? também, não sei, então parte daquela ideia de que é a única coisa que eu tenho aqui, né? Sim. Então eu vou tentar fazer o que eu tenho aqui. Exato, Então, exato. Mas é complicado, né? Porque às vezes a gente se sente um pouco impotente também, né? Então, meio que não vai dar o que você tá perguntando, né? Mas a gente coloca aquelas observações no laudo e tudo bem. Sim. Né? E eu acho que esse é um dos... Eu gosto muito da teleradiologia, mas eu acho que um dos pontos negativos da teleradiologia é justamente isso. É você não estar tão próximo do clínico, né? Fisicamente falando. Né? E às vezes até assim, não ter tanta conversa, porque muitas vezes chega pra você pelo sistema, pelo servidor, e você vai lá sem ter muita informação, muitas vezes. Né? Claro, eu acho que a telemedicina, de forma geral, mas principalmente a teleradiologia, ela levou o diagnóstico a lugares onde antes não tinha. Então, ela é muito importante. Sim. Mas ela tem esse ponto negativo, né? De às vezes a gente não tá tão perto, até pra dar um toque, falar assim, olha... Talvez seja melhor fazer um raio-x de tórax em vez de fazer um raio-x de crânio desse paciente. Né? Ou fazer um T-FAST, uma FAST, alguma coisa nesse sentido. Mas exatamente porque esses sinais clínicos neurológicos, eles se sobressaem, né? Normalmente. Sim. Então a pessoa, o cachorro tá com pneumotórax, mas o que tá chamando a atenção é o coma. Então você não vai fazer o exame se o cachorro vai a óbito por outro motivo, né? Muitas vezes. Então essa que eu acho que é a importância da galera entender um pouco mais de neuro, dessa questão de emergências, enfim. Sim, eu brinco que quando os veterinários veem um paciente com um sinal neurológico, o cérebro deles desliga. Eles esquecem de todo o resto da sinologia. De coluna, fraturas de coluna. Quantas vezes a gente não, né, pega o exame de coluna, a gente olha o tórax ali, tá tudo errado, né? O abdômen todo homogêneo, com cara de líquido livre. Sim. E nem pensaram, né? Aí a gente que tem que estar ligado nisso. Falar. Sim. Exato. Não e acho que também é uma questão dos centros veterinários, das clínicas, dos hospitais, terem uma padronização melhor de atendimento emergencial. Sim. Né? Então... Eu falo isso muito porque lá na Inova eu vejo isso muito, a gente tem muito isso, né? A gente tem reuniões quinzenais, né, de diversos assuntos, sempre um especialista falando da sua especialidade, né? Mas a gente sabe que essa não é a realidade na grande parte do Brasil. Né? E realmente valorizar o veterinário e dar, né, um conhecimento para ele conseguir fazer o melhor possível. Né? Porque a gente sabe que o veterinário que é muito experiente, o veterinário que tem uma especialidade, ele muitas vezes ele não vai querer trabalhar de noite, ele não vai querer trabalhar de final de semana, ele não vai querer ser o plantonista. Né? O plantonista geralmente é a pessoa que está mais verde, que começou faz pouco tempo, e ela precisa desse treinamento. Né? Então, muitas vezes, a clínica culpa o plantonista de tipo, putz, você deixou passar esse pneumotórax no paciente do trauma crânio, mas ele não recebeu esse conhecimento na faculdade, depois ele não recebeu nenhum treinamento para estar lá. Né? Então... claro, a gente não vai resolver os problemas da educação dando um treinamento, mas a gente vai ajudar muito. Né? Então, muitas vezes falta essa questão de ter um treinamento e às vezes a imagem acaba fazendo esse serviço. Sim, né? Então, verdade. Porque muitas vezes é isso, chega um paciente com uma fratura de coluna, beleza, é muito ruim, né? É um
problema sério, é uma urgência, mas não é o que vai matar o paciente. Exato. Né? O que vai matar o paciente é o líquido livre no tórax, no abdômen, sangramento ativo, é todo esse resto, né, das questões mais sistêmicas mesmo, que é o que vai pegar. Exato. E às vezes é a imagem que acaba tendo que falar isso, só que às vezes não dá tempo. Sim, exatamente. Tem isso. Porque essa questão também de estabilizar o paciente, né? Antes da gente partir para um exame, né? Sim. Eu acho que às vezes também tem isso, né? Muitas vezes aquele paciente, ele a gente não sabe o que tá acontecendo, vamos pegar e vamos fazer um raio-x. Mas aí, nesse vamos pegar e fazer um raio-x, o paciente já vai a óbito ali na mesa do raio-x, né? Então, é uma questão realmente que falta, né, esse conhecimento, falta esse prestar atenção, olhar e falar, não, peraí, vamos ver o que a gente precisa fazer primeiro. Né? Exato. É a semiologia, né? O que muitas vezes falta para a imagem conseguir dar uma boa resposta é a semiologia ter localizado de onde eu vou fazer uma imagem primeiro. Né? Isso na neuro é 100%, mas não só na neuro. Né? Então, é você fazer uma boa palpação abdominal, você fazer uma boa auscultação, palpar pulso, ver mucosa, tudo isso antes de pensar no exame complementar. Né? Só que na medicina humana, assim, isso é demais, e na veterinária está acontecendo também da gente botar os exames complementares na frente da semiologia. Né? Quem que nunca foi num pronto-socorro e o médico não encostou em você e pediu um monte de exame? Coisa mais comum do mundo. Né? Só que a gente ainda fala. Ainda fala, estou sentindo dor em tal lugar, estou sentindo isso. O nosso paciente não fala. Então a gente depende muito da semiologia. Né? E a semiologia tem sido também cada vez mais posta de lado. Tá sendo perdido, né? Exato. Então, né, é algo que é complicado e a gente tem que realmente, né, lutar muito contra isso. Ao mesmo tempo que a gente precisa, né, ainda mais quem trabalha com imagem, precisa que sejam feitos os exames de imagem, mas a gente quer que sejam feitos da melhor maneira possível, né, e que a gente não perca o paciente fazendo o exame de imagem. Sim. Né, lá em Botucatu, eu não sei se ainda existe, mas na minha época existia uma placa dentro do setor de imagem, que estava escrito, nenhum paciente deve morrer na imagem. E é o que faz todo sentido. Sim. Se o paciente não está estável, ele não tem, ainda mais lá que eram prédios separados. Né? A gente não tem que descer com o paciente para a imagem se ele não está estável. Sim. Porque adianta você ter uma imagem se você não tem mais um paciente para tratá-lo. Né? Então, beleza, tem um diagnóstico pós-mortem. Não me adianta muita coisa, né? Para aquele paciente. E Bruno, qual que é a sua maior rotina na neuro? Na neuro, acho que as duas coisas que eu mais atendo de longe é epilepsia. Né? Acho que epilepsia, falando em neurologia de fato, é o top 1. Mas falando em rotina geral, é síndrome vestibular periférica, otite. Né? Eu atendo muito otite. Né? E aí a outra coisa que eu gosto de falar também com os estagiários e com todo mundo, não é porque você está numa especialidade que você pode se dar ao direito de esquecer as outras. Porque uma das minhas maiores rotinas é dermato, que é otite. Então se eu não souber tratar uma otite, eu não vou saber tratar 20% dos meus pacientes. Né? Então, otite eu pego muito. Você trabalha em conjunto com o dermato muitas vezes ou você acaba... Geralmente eu tiro da crise e encaminho pro dermato, né? E é bom que de sexta-feira a dermato tem de manhã no mesmo consultório que eu atendo à tarde. Então a gente sempre se encontra na troca de turnos e eu já sempre vou falando, olha, tal paciente já vou mandar pra toma, já preciso de uma otoscopia, né? Enchi o saco da nossa dermato pra comprar um videotoscópio. Ela comprou, chegou semana passada. Ai, que bom! Né? Porque era a pessoa que faz endoscopia que fazia pra gente as otoscopias. Só que a gente tinha uma dificuldade um pouco, né, logística às vezes pra fazer. E aí eu ficava pegando no pé dela. Falei, você precisa fazer otoscopia. E aí, porque muitos pacientes meus acabam precisando. E a indicação até primeiro é fazer a imagem. A ideia é a gente fazer as duas coisas em conjunto, né? Então, até para aproveitar a anestesia, o que geralmente a gente faz a toma, ela já fica lá de stand-by, eu olho as imagens, vejo, beleza, dá para entrar, tem tal coisa, ela já vai e já entra. Que legal. Né? Legal. Pra não... Porque alguns tutores acabam preferindo fazer só otoscopia. Por questão de valor mesmo, né? Sai muito mais... Os dois exames têm um valor parecido, né? Então, você fazendo um só, sai basicamente metade do valor, né? Mas hoje em dia a gente está evitando ao máximo fazer. Justamente para que a pessoa da otoscopia consiga, né, se planejar para fazer o exame. Saber o que ela vai encontrar lá dentro. E até ver se ela pode entrar. Porque dependendo do caso, é contraindicada a otoscopia. Né? Então...
a gente fica nessa, mas a ideia é sempre fazer a imagem. Se a gente tivesse a ressonância, seria a ressonância magnética, né? Porque aí a gente também tem informação de ouvido interno, a gente consegue ter um pouco mais de coisa, né? E ultimamente a gente tem pegado umas otites, assim, tenebrosas. Né? Tenebrosas. A gente pega bastante na ressonância aqui de Campinas, bastante, principalmente em Bulldog, né? Sim. Né, o Bulldog é a nossa raça top 1. Eu ia perguntar isso, qual era o top 3, assim? Bulldog, York... O terceiro, Shih Tzu. Shih Tzu, Bulldog, né? York, Shih Tzu. Eu imaginei que fosse Shih Tzu e Bulldog. O York, Nossa, não achei que fosse. Essa semana assim. teve um dia que eu só atendi York. Nossa. Foram 5 pacientes seguidos, 5 Yorkshires. Nossa. Meu Deus. E cada um com uma York coisa é campeão diferente. também de meningo, né? Meningoencefalite, então. Meningoencefalite, shunt, eles têm muito. Né? Mas de vez em quando eles aparecem com umas otite, aparecem com umas outras coisas, mas meningoencefalite bastante. Mas os Bulldogs também, né? Coitados. Os Bulldogs. Então, tá bom. Então, vamos para as próximas perguntas. Eu tenho uma pergunta. Diga. Que eu lembrei que eu ia perguntar antes de falar sobre isso. Em relação à imagem, como foi que você começou a fazer esses laudos? Você aprendeu meio que sozinho? Não. Foi com alguém te ensinando, um mentor, enfim? Eu fiz uma pós, né? Eu fiz a pós de tome ressonância da Anclivepa. Eu fiz também. A gente fez 2 pós juntos. Iguais. Fiz a pós, aí depois do fim da pós eu comecei a laudar. Tá. Mas eu fiz mentoria também com a Dani Bush, de Curitiba. Ela vai vir. Vai vir não, vai ser online. Spoiler. Nossa, ela é ótima, ela me ajudou muito, assim, porque a maior parte das vezes eu achava o problema. Mas achar o problema e descrever o problema são coisas completamente diferentes. Sim. Né? Ainda mais pra uma pessoa que nunca tinha feito um laudo na vida, né? Então, eu não tinha experiência de fazer laudo de raio-x, de fazer laudo de ultrassom, que a maior parte das pessoas que vão pra tome ressonância já tem. Sim. Né? Então, claro, na pós a gente teve bastante aula de laudo, mas uma coisa é na pós, outra coisa é na vida real, né? Então, eu comecei, né, mandando pra ela. Eu ainda mando algumas coisas pra ela, principalmente os que eu tenho mais dúvida, mas agora algumas coisinhas, tipo, uma extrusão num Bulldog, dá pra, né, se eu já olhei 385 mil vezes a imagem, não achei mais nada, né, dá pra ir, mas se eu tenho qualquer dúvida, qualquer questão, eu mando pra ela avaliar antes, né, porque eu ainda tenho todos os pés atrás. Quando você começou a laudar, tipo, você laudava e alguém já corrigia? Isso, aí eu mandava pra ela pra corrigir. Então eu laudava, mandava pra ela, ela corrigia e me reenviava. Né? Eu fazia isso com todos os laudos. Mesmo eu já tendo, porque a gente tá no exame, quase exame 2000 lá na Prime. Todos os exames eu leio os laudos que são feitos. Né? Então eu vejo as imagens, né, na hora que eu tô fazendo, já faço ali um pré-laudo na minha cabeça, depois eu vou e leio o laudo pra ver se bateu. Então eu já tinha muita experiência de ver imagem, mas eu ainda não tinha experiência de eu sentar e escrever. Né? Mas que demanda um certo tempo, né? Porque no começo, assim, você demora 1 hora, às vezes, pra fazer um laudo. Muito mais. 4, 5 horas fazendo um laudo de uma coluna cervical, assim, sim, básica. Porque é isso. Eu lia, relia, aí via, aí joga na inteligência artificial pra ver se tem algum erro gramatical, aí volta, aí a inteligência artificial joga 10 erros diferentes em você, né? Você manda com um erro, volta 10 erros, e aí você tem que refazer, aí eu mandava pra ela falava assim, olha, de diagnóstico tá ótimo, mas eu descreveria assim, assim, assado, eu escreveria dessa outra maneira, eu faria essa... Tem até a lógica né, de o que você vai fazer, da ordem das coisas que você vai descrever, né, que às vezes uma coisa faz lógica na minha cabeça, mas não necessariamente vai ser lógico para a maior parte das pessoas. Então tudo isso a gente, né, demanda treino, demanda fazer até... Sim. Um dia chegar lá. E desses que você lauda, qual você gosta mais, assim, região? Porque a gente sabe que a gente tem regiões específicas, né? Olha, o que eu mais gosto é crânio. Né? Mas eu laudo crânio e coluna. É mais difícil. Eu acho mais difícil. Eu demoro muito mais tempo, às vezes. Eu só pego, né? Eu não pego todos os crânios pra laudar. Eu só pego assim. Eu fiz de manhã, eu tenho a tarde livre. Porque eu vou sentar, eu vou abrir o Imails, aí eu vou ver cada um dos acidentes anatômicos ali exatamente para descrever da maneira mais correta possível, né? Então, porque beleza, eu tenho muita noção da anatomia do sistema nervoso central, mas a anatomia óssea não era tão uma rotina para mim. Tem outras questões, né, tem no crânio. Tem muitas questões e você conseguir explicar exatamente para a pessoa que vai receber aquele laudo aonde está o problema, né? Porque tem coisa que é muito claro, né? Que o clínico ele vai bater o olho, ele vai ver do mesmo jeito que eu vi, mas tem coisas que são mais sutis,
fiz, né? E que aí pra procurar, vai um trabalhinho a mais. E se você já tiver as coordenadas ali, facilita muito, né? Mas crânio eu gosto mais. E os laudos de tórax e abdômen é terceirizado, né? Isso. E você chega da prévia deles também? Do prévia, então, né, geralmente o pessoal pede, né, porque principalmente os casos mais complicados, e eu dou a prévia sim, mas eu sempre dou ressalvas da onde meu conhecimento chega. Né? Então, claro, hoje em dia eu tenho, né, um conhecimento muito maior, eu consigo dar uma prévia com muito mais tranquilidade, mas no começo eu falava, olha, eu tô vendo isso, mas isso aqui eu tô em dúvida. Aí se eu tava em dúvida e era uma coisa mais séria que precisava ser rápido, aí eu ligava pra radiologista, que faz os meus laudos, falava, ó, Giana, o que você acha? Você acha que é isso, isso e isso? Ah, não concorda. Aí eu passava, né? Porque, assim, tem coisa que precisa correr, tem coisa que às vezes não dá pra esperar 2, 3 dias pra sair o laudo, né? E a gente entende, né? Que é necessário e que precisa, às vezes, operar o paciente com base naquela imagem, né? E tem coisa que é difícil de ver, né? Até para quem está acostumado é difícil, principalmente, né? Porque os cirurgiões, pelo menos os que trabalham comigo, todos eles abrem a imagem e veem a imagem, né? E eles têm já uma boa noção, né? Principalmente agora, depois de 3 anos trabalhando, né, com bastante rotina, com a tomo, eles têm uma noção muito boa, mas fica em dúvida, né? A gente sempre fica em dúvida. Sim. Então, e às vezes é isso, às vezes, ó, putz, mesmo, né, o radiologista melhor do mundo ainda vai ficar em dúvida sobre isso. Então, vai trocar ideia com um colega. Mas a gente vai ter né? que ter essa... grupos e grupos no WhatsApp. Radiologistas premium. A gente sempre vai consultar os prêmios. Os adultos, né? Os adulto plus, né? E engraçado que às vezes tem coisa que eu mando pros plus, né? Pros plus. E... Nossa, Nath, eu nunca vi isso na minha vida. Aí você fala, não! Se você não viu, imagina eu. Não, teve um caso recente que é um cachorro da minha chefe, inclusive. Que é um bulldog. Uma pressãozinha ali, então, né? E ele tava com otite, muito provavelmente com uma meningoencefalite autogênica, e tinha gás livre no encéfalo. Nossa! Tinha, tipo, uma meningoencefalite pneumatosa ali. Eu falei assim, gente, eu nunca vi isso na minha vida. E aí eu perguntei pra muitas pessoas e ninguém nunca tinha visto isso na vida. E aí eu fui procurar em artigos e não tem nenhum de cão. Tem de humano, mas não tem de cão, né? E aí eu fico assim, gente... Desespero. É coisas que acontecem, né? Vai ter coisa que a gente nunca viu na vida e que vai acontecer, né? E que bom que alguém viu uma vez na vida e conta pra todo mundo que viu e que isso existe. Né? A gente tá pensando em publicar mais pra frente, mas porque é isso, tem coisas que vão acontecer e que ninguém vai saber, né? Eu acho que é muito importante a gente criar uma comunidade, né? Onde a gente possa trocar essas ideias e onde a gente possa ter a quem perguntar e a quem responder, né? Mas tem coisas que ninguém nunca vai ter visto. E eu acho que é importante também essa noção, né, de se fortalecer, né, na comunidade veterinária, porque eu acho que hoje em dia, não só na veterinária, né, mas de um modo geral, o mundo tá meio caótico, né, e é meio que cada um por si. Então, eu acho importante quando a gente tenta trazer as pessoas boas pra perto e a gente vai se fortalecendo por meio do nosso conhecimento, né. Claro, eu acho muito importante. Até tudo muito novo também, né? A imagem, assim, a gente tá descobrindo as alterações. Não tinha isso, né? Há 10 anos atrás. Não tinha. Pensar que, sei lá, daqui 20 anos já vai ter... Espero que ainda tenha mundo, né? Mas ainda vai ter. Se Deus quiser, vai ter. E se Deus quiser, a gente vai estar cada vez mais unido, né? A gente vai ter mais conhecimento, né? Sim, e o conhecimento ele só faz sentido se ele for dividido. Sim. Né? Eu sei muito, eu guardar tudo pra mim, não te leva a lugar nenhum. Exatamente. Não leva ninguém a lugar nenhum. Né? Então, uma outra coisa que eu gosto muito de fazer e que eu descobri também no começo da faculdade que eu gostava de fazer, que é dar aula, que é dar palestra, que é justamente chegar e passar um pouco do que eu sei para as outras pessoas e pegar um pouco do que as pessoas sabem para mim também, né? Porque qualquer aula, qualquer palestra, você vai aprender quase que tanto quanto você está ensinando, né? E que foi uma coisa que no começo da faculdade, por uma coisa do destino, assim, eu tinha uma colega minha da faculdade que ela dava aula num cursinho voluntário que tinha dentro da Unesp. E eles estavam precisando de um professor e ela perguntou na sala de aula se alguém queria dar aula e eu falei, bom, né? Pode ser. Você era cara de pau ou você foi na coragem? Na coragem, assim. Eu era zero cara de pau, eu era uma pessoa super tímida. E até foi uma ideia de, tipo, eu preciso me soltar, eu preciso aprender a falar em público, eu preciso, né, aprender a dividir as coisas. Então eu falei assim, vamos ver qual é que é, né? E fui e me apaixonei.
por dar aula. Inclusive, eu tranquei a faculdade de veterinária por 6 meses, porque eu ia desistir de tudo pra virar professor. Olha só! Né? Eu dava aula de geografia no cursinho, eu falei assim, vou prestar faculdade de geografia, vou largar a veterinária. Nossa. Aí fiquei 6 meses parado. Aí falei assim, não, gosto muito de veterinária. Comecei a sentir falta da veterinária. Pode dar aula de veterinária. Exato. Aí voltei pra faculdade e aí dei continuidade. Mas aí era isso. Aí sempre que tinha qualquer oportunidade de dar uma palestra, eu me inscrevia, me botava, porque que legal. Eu comecei a tomar gosto por isso. E era uma pessoa que odiava falar em público, que tinha medo, que tremia, que assim, tinha vontade de chorar cada vez que tinha que apresentar um trabalho na sala de aula para 10 pessoas. E hoje em dia é uma coisa que eu adoro, né? Porque isso é muito recíproco dar aula, né? Você muito bom, ensina, né? você aprende, você conhece pessoas e você aumenta seu networking, então... Né? Eu vim parar aqui graças a uma palestra que eu dei. Então, acho que é uma das coisas mais legais que tem pra se fazer. Sim, eu era assim também. Quer dizer, eu falo pra Elô que nunca passa esse friozinho na barriga. Toda vez que você vai dar uma aula, ainda mais num lugar maior, você fica nervoso, né? Mas é muito gratificante mesmo dar aula. Eu gostei. Eu dei minha primeira palestra na terça. Quase morri, né? Eu falei, vamos comigo. Eu fui junto. Você precisa ser meu apoio emocional. Não é nem moral, emocional mesmo. Precisava ver que ela tava ali. Sim. Aí eu falei, você vai ficar aqui do ladinho. Ela, não, você tá lá, você vai ficar aqui. Você vai passar o slide pra mim. Eu preciso ver que você tá aqui. Aí deu tudo certo, mas é gostoso, realmente a gente tem isso, né? Até porque todo preparo, né? De você sentar, ler os artigos, falar, não, tá, eu vou falar isso, assim, desse jeito. Você vai até atualizando seu conhecimento, você aprende muito, Aprende muito montando uma aula. Acho que ensinar é um ótimo jeito de aprender. Sim. Então, eu achei bem legal também. Foi minha primeira, ainda bem no começo. Vai longe. Primeira de muitas. Mas eu acompanho a Nath em todas que ela vai, eu gosto muito de ver também, às vezes, né, ver os artigos que ela vai passar, leio junto também, é bem legal. Sim. E hoje você dá aula em algum lugar específico ou é mais participação em congresso? Não, é mais participação mesmo. Eu vou a qualquer lugar que me chamar, eu vou. Né? Mas eu não tenho nada fixo, assim. Né? A gente começou um projeto de cursos lá, a gente tem uma área legal de aulas, né? Uma sala de aula, um anfiteatro ali pequeno, mas que cabe bastante gente, que a gente estava fazendo, mas agora a gente deu uma pausa, mas a ideia é a gente retomar isso. Tem faculdade em Sorocaba de veterinária? Tem a Uniso e tem a Anhanguera. Tem as duas lá, a Uniso é de Sorocaba mesmo e a Anhanguera é uma filial. Melhor ainda, né, pra vocês, pra fazer essa questão de cursos. Sim, a gente começou, direto o pessoal lá chama a gente pra dar aula, né, de alguma palestra, alguma semana acadêmica, alguma coisa assim, e eu acho incrível, eu gosto muito, eu acho que tanto quanto dar aula para pessoas formadas, acho que dar aula para alunos da graduação é mais gostoso ainda. É legal mesmo. Né? Dá um pouco menos de frio na barriga, né? Porque né, as pessoas questionam geralmente menos você, mas é muito legal, porque às vezes é isso, às vezes é uma pergunta que alguém do segundo ano da faculdade vai te fazer e que você não tem ideia da resposta. Né? E que você vai ter que ser humilde e falar assim, não sei, vou pesquisar e te mando uma mensagem no WhatsApp pra te responder. Né? Mas é isso, a gente aprende montando aula, a gente aprende dando aula, a gente aprende no pós-aula, né? É aprendizado pra sempre. Muito bom. Parte bem legal. E tem uma pergunta que eu queria fazer, porque assim, tem alguns convidados que passaram por aqui, né, que são veterinários, né, e falaram também dessa parte de empreendimento, né, de ter próprio negócio e tudo mais. Você acha que são duas personalidades diferentes? É o Bruno veterinário e o Bruno empreendedor? Ou elas se mesclam, assim? Porque eu acho que essa parte de negócios a gente não tem muito na faculdade, né? Zero. Então é meio que você foi também na cara e coragem. Isso foi mais na cara e na coragem. Eu acho que essa foi a parte mais complicada pra mim e que até hoje é a parte mais complicada, né? Eu acho que a gente não tem nenhum tipo de educação financeira, seja na escola, seja na graduação, seja na pós-graduação. Nada, assim, o que eu aprendi realmente foi indo atrás, curso online e conversando com pessoas que já trabalham há mais tempo com isso, pessoas que, né, que têm empresas grandes dentro da veterinária, assistindo palestras, assistindo cursos, porque a gente não tem essa formação, né,
E assim, é uma persona totalmente diferente, porque às vezes a gente tem que botar de lado realmente essa parte veterinária, porque se a gente deixar só a parte veterinária, a gente vai falar assim, eu quero fazer exame de graça pra todo mundo, vou baratear o máximo os exames para que o máximo de veterinários consigam encaminhar os pacientes, o máximo de tutores sejam beneficiados, só que eu preciso que as contas fechem no final do mês. Não é assim que funciona, né? Então, assim, a gente tem famílias que dependem da gente, a gente tem, né, funcionários, a gente tem os veterinários, tem eu. Então, assim, a gente precisa que as contas fechem e a gente precisa crescer também. Então, para eu conseguir dar mais pros pets, a gente precisa, né, ter essa parte. E é a parte, para mim, é a mais difícil, assim, de longe. E é um negócio familiar, né? Igual você tinha comentado. Familiar. E aí todo mundo cuida, tipo, cada um de uma parte, assim. Eu mais de tudo, mas meus pais ajudam bastante também, assim. Eu deixo eles mais na retaguarda, né? Que realmente eu tomo a frente, porque eles já têm as questões deles, eles estão longe fisicamente, então eu prefiro eu tomar conta de tudo, né? E eu gosto de fazer as coisas do meu jeito, eu sou um pouco chato nesse ponto, não quero muita opinião. Mas eles me ajudam bastante coisa, né? Principalmente no começo, nessa parte que a gente estava construindo, montando, reformando, fazendo essa parte mais técnica mesmo, eles me ajudaram muito. E até hoje me ajudam, né? Com os problemas que eu tenho. Legal. Quantos exames em média tem por mês lá? Por mês varia, mas a gente faz uma média de 50 a 60 exames mês. Tá, que é uma média comum, assim, na veterinária, né? Sim. Nos lugares. Pelo que a gente já conversou com o pessoal que tem tomo aqui também. Acho que sim. E o que você acha com relação aos avanços recentes, assim, do diagnóstico por imagens? Porque, assim, a gente vê que ressonância tem em Campinas, né? Tem algumas em São Paulo, mas tomografia tá pipocando, né? Sim. Na verdade, até ressonância, se você parar pra ver, tem muitas agora no Brasil, né? Então, a gente tem em Minas Gerais, a gente tem em Goiás, a gente tem em Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, a gente tem quase todos os estados, assim, tirando um ou outro do norte. Eu sei que todas as regiões já tem ressonância. Recife né? Recife tem, Manaus tem ressonância, então tá crescendo muito, né? O que é ótimo, porque tinham lugares que até pouco tempo atrás não tinham nem tomógrafo, agora tem tomo e ressonância, né? Então eu acho incrível, né, esse aumento do número de aparelhos mesmo de exame. Acho que a tendência é isso aumentar cada vez mais, né? Até porque os aparelhos, de forma geral, estão se barateando em certos pontos, né? Então a gente tem tecnologias novas, a gente tem novas empresas aparecendo no mercado, né, com aparelhos mais em conta, mas é muito importante, né? A evolução que a gente está tendo, hoje em dia a gente tem, no estado de São Paulo, a gente tem 2 tomógrafos de 80 canais. Né, que é uma coisa assim, traz muita informação, né? Você consegue fazer tomografia de coração, você consegue fazer tudo, basicamente, né? Então, é o mesmo aparelho que o meu pai trabalha no hospital humano, no hospital infantil de ponta, é exatamente o mesmo aparelho que tem na UFAP e na Unesp de Botucatu, né? Então, é uma evolução muito legal. Né? E a tendência... não sabia dessa, de 80 canais. Muito legal, né? As duas foram ano passado, que inauguraram. A da UFAP foi a primeira, foi acho que no primeiro semestre, e a da Unesp foi no segundo semestre. Né? Eu vi alguns exames da Unesp, assim, são imagens maravilhosas, perfeitas, é um exame super rápido que você faz, né? E a tendência é evoluir cada vez mais. Né? Eu acho que, falando da parte tecnológica, o diagnóstico por imagem é o que está mais à frente. Né? Então, hoje em dia a gente tem cintilografia, a gente tem muita coisa que a gente não tinha até pouquíssimo tempo atrás, né? E vai virar cada vez mais rotina, né? E mesmo quando a gente fala de raio-x e ultrassom, os aparelhos estão cada vez mais modernos, né? Então, ultrassom, perto do que a gente via antigamente, que assim, era uma tela, né, granulada, hoje em dia você consegue ver tudo no ultrassom, né? O raio-x também, as imagens estão muito melhores. E a tendência é evoluir cada vez mais, né? Até a própria inteligência artificial ajudando, né, na formação da imagem. Isso é incrível, né? As ressonâncias que tem a inteligência artificial assistida fazem o exame muito mais rápido, né? Eu vejo muita coisa da Humana por conta dos meus pais. O hospital que eles trabalham está abrindo uma segunda unidade. E eles vão comprar um tomógrafo onde você não precisa mais fazer a pré-contraste. Você faz a pós-contraste, a inteligência artificial tira o contraste. Nossa! Então muito rápido. Você reduz pela metade o tempo de exame. Né? Então, ainda mais quando você fala de criança, que eles querem sedar o mínimo possível essas crianças, e isso vai chegar na veterinária, não vai demorar muito tempo. Né? É a questão de baratear o aparelho. A hora que baratear vai chegar pra gente. E a gente precisa estar preparado.
para isso. Sim. Né? Precisa ter conhecimento para saber interpretar uma imagem dessa. Exato, porque não me adianta nada eu ter uma imagem maravilhosa, incrível, sensacional, se a gente não sabe o que a gente está procurando. Exato. Né? Quando eu fiz estágio na Carolina do Norte, eles tinham acabado de colocar a ressonância de 3 Tesla. Imagem maravilhosa. Tinha um monte de sequências que ninguém sabia para que servia. Né? Fazia isso há menos de um mês que eles tinham colocado. Eu fiz estágio na neurologia, o pessoal tinha coisa que... E aí? Tá, legal, linda essa imagem, mas o que ela me traz de informação a mais? Daí a gente tá aprendendo ainda, porque não dá pra gente pegar tudo da humana, porque tem um monte de coisa que é diferente, tem um monte de coisa que não funciona pra gente. Exato. Né? E anatomias são completamente diferentes, né? Cabeça de gente é tudo meio parecida, só que a gente atende um collie e a gente atende um bulldog e um pug, então são cabeças completamente diferentes. Sim. Né? E a gente vai ter que sentar... Um bofatório aqui, outro aqui. Exatamente. Então, assim, a gente vai ter que sentar, a gente vai ter que estudar, vai ter que ter pesquisa para entender no que isso vai ajudar a gente. Né? Mas eu acho que é isso, é a gente se preparar. Né? A gente está sempre se atualizando para a gente conseguir acompanhar a evolução tecnológica. Sim. E mudando um pouquinho de assunto, você trabalha com animais silvestres também? A gente trabalha. Tá? Na parte neuro? Não, na parte neuro não. Tá. Na praia. Né? Então, a gente faz muito exame do pessoal do zoológico. Ah, que legal. Então, o zoológico é 5 quarteirões de distância da gente. Né? E aí, acabou que um dia eles precisaram. Eu falei, pode vir. E a gente começou a fazer. É meio que uma parceria, assim, vocês fazem? É uma parceria, a gente não cobra nada do zoológico. Né? E eu falo assim, é porque eu gosto de fazer esses exames. Eu acho legal. Silvestres, exóticos, E assim, eles fazem toda a parte de sedação, contenção, então... Coisa que eu não sei fazer, não tenho mão pra mexer com silvestre. Eu acho que mexer com silvestre você precisa ter uma delicadeza e uma força ao mesmo tempo, né? E coisa que não tô acostumado a lidar, né? Mas a gente já fez muito bicho legal, assim. A gente já fez serpente, a gente já fez algumas aves, fizemos gato do mato, fizemos um monte de coisa muito legal, assim. Mas é isso, a gente faz mais... Já fiz lêmure, acho que foi o animal mais legal que eu fiz, que eu coletei líquor dele. Foi muito legal. Que legal. Foi muito legal. E eu falo, assim... Do ponto de vista de negócio, é a parte que o Bruno, o empreendedor, tá fora. Porque eu não ganho absolutamente nada com isso. Mas eu falo, se eu for ter um negócio onde eu não puder fazer o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, acho que também não vale a pena. Sim. Né? Então, eu faço porque ajuda eles, porque eu sei que o serviço deles é pesadíssimo e eles precisam de toda ajuda que tiver, né? E porque... Eu acho legal, eu acho interessante. Não, para aprendizado é maravilhoso. Exato, né? Tem muito bicho que a gente faz, tomo, que não tem descrição na literatura, né? E que eles estão descrevendo, né? Então, às vezes a gente pega, tem um animal que está doente, a gente traz um saudável também e faz os dois, né? Porque a gente tem a base anatômica do saudável e faz o do doente. Então, a gente ajuda na parte de pesquisa, né? Na parte científica e ajuda o animal em si também. Sim. Né? Então, acaba que é bem interessante. Maravilhoso. Né? Responsável de tutor, a gente faz pouco ainda. Né? A gente fez alguns papagaios, a gente fez alguns cágados e coelha que a gente faz mais. Né? Boca, né? Boca. Mas essa semana a gente fez um abdômen de coelho para ver rim. Né? Então, diferente, não é tão comum, mas a maior parte é boca. Boca e ouvido. Né? Mas eu acho legal, eu gosto quando tem. Eu fico meio tenso quando tem, principalmente quando são os de tutores e principalmente quando é ave. Que a ave pra mim é o mais complicado, porque é exatamente a questão da delicadeza e força que você precisa ter. Né? O papagaio, se você bobear, ele te arranca um dedo, mas se você apertar ele com muita força, você acaba machucando ele. Então você precisa ter esse balanço muito bem. Né? Então geralmente eu chamo o pessoal do Hospital de Silvestres para ajudar a gente, né? Porque eles sabem a contenção certinha. E a gente tem um anestesista também que trabalha com isso, então a gente direciona esses pacientes para ele. Mas eu acho muito legal. Quando a imagem tá pronta, eu falo, nossa, é muito legal. Muito legal. E aí quem lauda? É a Giana, que é a minha radiologista, porque ela tem bastante experiência com silvestres. Né? Então, que é ótimo pra ela, porque ela também, né, aprende mais, então é legal pra ela e pra gente também é super interessante. E vocês fazem os laudos, inclusive, do zoológico também? Faz laudo igual, como se fosse qualquer outro paciente. Bem legal isso, né? Sim. Falando em casos diferentes, então, qual foi o caso mais legal, assim, que você já atendeu? Inusitado? Que aconteceu alguma coisa louca no meio? Ou o paciente, ou o tutor? A gente sabe que acontece, né? De diferente, eu acho que foi esse que eu comentei da meningite otogênica com pneumocéfalo, que foi algo que fugiu muito da curva, né, em relação ao diagnóstico.
a gente teve um caso que foi muito legal, foi logo no começo que a gente abriu a Prime. Era uma cadela que tinha piometras de coto recidivantes. A gente pesquisou, né, já tinha feito milhões de ultrassons para achar o ovário remanescente, não tinha nada, né, e toda vez tinha que operar, tinha que tirar mais um pedacinho do coto, dava 1-2 meses, voltava com secreção vaginal, uma coisa bem, assim, complicada mesmo. E aí falou assim, vamos fazer uma tomo pra ver se a gente acha alguma coisa. Fez a tomo e tinha um dos fios de sutura, ele calcificou e ele entrou pra dentro do útero e ele fez um corpo estranho lá dentro. Nossa! E aí era isso que estava causando as piometras de repetição dela, tirou isso, resolveu o problema. Nossa. Então, um caso que é uma coisa simples, mas que sem a tomografia a gente nunca ia ver na vida, porque o ultrassom não ia conseguir chegar lá, porque estava muito intrapélvico, né? E por fora também não dava para ver, mesmo, né? No centro cirúrgico não conseguia ver, e que foi uma coisa que a gente conseguiu resolver de uma forma simples um problema complexo. Nossa, deve ter sido difícil até pra tomo ver, né? Porque Sim. é uma estrutura muito pequena. A sorte é que tava bem calcificado, então ele chamou bastante atenção. Eu até achei que fosse alguma coisa metálica ali dentro. Eu falei, gente, será que alguma coisa metal? Sim. Parecia a agulha do fio de sutura. Eu falei assim, será que deixaram uma agulha aqui dentro? Aí que tiraram, não, era o fio e tava cheio de pedrinhas ao redor, bem calcificado mesmo. Nossa, foi bem legal. Foi bem legal. E pensando na parte clínica, na parte de neurologia, uma coisa que o pessoal até brinca comigo, que eu tenho atraio, né, são os casos de sistema nervoso periférico. Eu atendo muito a miastenia, que é uma coisa que não é comum da gente ver. Mas eles caem todos da minha mão. Sim, nós somos em 5 neurologistas no hospital, eu praticamente atendi todas as miastenias do hospital. Nossa! E eu gosto muito porque é muito mágico quando a gente faz o teste de neostigmina e o cachorro volta a andar. A gente pega o paciente que está paralisado e 5 minutos depois ele está de pé na minha frente. Né? Então, eu acho que esse é o mais mágico que a gente atende na neurologia, assim. Que eu faço uma aplicação intramuscular. Claro, depois tem todo o tratamento pra frente, mas no momento, assim, pro tutor é mágico, incrível, né? É mágico. Teve uma vez que era um golden, fofíssimo, né? Tava paralisado e vi a família inteira, eles eram de outra cidade, já estavam pensando em eutanásia porque ele não conseguia andar e ele tava muito mal. E eu fiz o teste de neostigmina, o cachorro levantou. E aí eles saíram correndo, chamaram o resto da família que tava na recepção. Foi uma choradeira, todo mundo abraçando o cachorro. Calma que ele vai voltar a ficar deitado. Daqui meia hora ele vai deitar de novo, mas tá tudo bem, vamos entrar com medicação. E ficou super bem depois, não teve mais problema. E qual que era a causa? Tinha uma? Não tinha nenhuma causa de base esse. Geralmente a gente acaba achando alguma coisa de causa de base, né? Mas esse não tinha, era idiopático mesmo. Imunomediado e tratamos, ficou ótimo. Ah, que legal. É tipo a da nossa equipe, tem a Ellen, que ela só pega pombo. É, né? verdade, ela é especialista em pombo. Fala que ela é especialista em pombo. Sempre no plantão dela tem pombo, aparece um pombo. Muito bom. É isso, né? E tem alguma dica que você gostaria de dar para quem tá começando nessa área, tanto de neuro, né, quanto do diagnóstico por imagem mais avançado? Eu acho que para qualquer área, estuda a clínica geral. Começa do básico. Né? Você não vai ser um bom imaginologista, você não vai ser um bom neurologista, você não vai ser um bom cardiologista, dermato, endócrino, se você não souber a clínica geral. Né? Você precisa saber. Porque é isso, a gente não atende um sistema único. Né? Então eu não atendo só o cérebro e a medula. Né? A maior parte dos meus pacientes, tirando as epilepsias e as hérnias de disco, o resto, a maior parte, o problema não está no sistema nervoso central. Né? Ou é algo periférico, ou é algo, né, sistêmico, tipo shunt eu atendo bastante também. Então se você não souber, né, pensar, né, chegar nesse pensamento do shunt, às vezes você não... Porque não vai ser o clássico. Não vai ser aquele paciente que fica mole depois que come. Esse é 1 em 1 milhão, que é o que a gente ama quando chega, que fica muito fácil. Mas aí esse é paciente que tem um quadro nada a ver com nada, só que aí você vai começando a conversar, você vê que esse cachorro vomita desde filhote, que esse cachorro era o menor da ninhada, e aí você vai puxando, e se você não fizer uma boa anamnese, não fizer um bom exame físico, você não chega nos diagnósticos. Né? E para imagem isso também é muito importante, porque o pessoal da imagem esquece um pouco muitas vezes, né? Tipo, eu quero ir para imagem porque eu não quero, né, lidar com clínica geral. Não. Não. Você vai lidar com muita clínica geral. Porque é isso. Todas as especialidades, né, envolvidas. Exato. Tanto que uma coisa que eu gostei muito da pós que eu fiz foi que a gente, toda vez que a gente ia ter aula de tomografia e ressonância de um sistema, a gente tinha aula de clínica e cirurgia antes. Muito legal mesmo. Então foi muito bom pra mim, até como clínico, me ajudou, porque várias coisas que eu
principalmente parte cirúrgica, que não é minha rotina, não tem nada a ver comigo, mas que eu aprendi muita coisa e que eu trouxe pra imagem, mas eu também trouxe pra neuro. Né? E é isso, estude, seja generalista antes de ser especialista. Porque se você for direto pra especialidade, você vai ser um especialista bem meia boca. Sim. Uma hora ou outra você vai ter que estudar isso. Você vai ser obrigado. Assim, todo mundo vai ser obrigado a estudar, né? Eu direto me pego lendo artigo de gastro, artigo de endócrino, porque é isso, as coisas não vêm sozinhas, né? O paciente que está tendo com vestibulopatia periférica, geralmente ele é um atópico, né? E não vai dar para esperar até ele passar com dermato para ele parar de coçar. Né? Não vai dar pra falar assim, é uma vestibulopatia periférica, vai pro dermato que ele vai tratar você. Não, o doutor já pagou uma consulta com o neurologista, já pagou, né? Já veio até mim, já perdeu a hora dele, eu vou entrar com o tratamento, né? Eu vou iniciar esse tratamento. Claro, entender os nossos limites, né? Então eu consigo chegar até esse ponto. Daqui pra frente vai ter que ir pra outra especialidade, né? Mas se você não tiver uma boa base, né? Você não vai conseguir chegar muito longe. Sim, endócrino, oftalmo, sim, né? Sim. E é isso, porque, mas eu fiz residência na clínica médica. Teoricamente, a residência mais abrangente que tem, teoricamente qualquer coisa. Só que lá em Botucatu a gente era muito setorizado. Então tinha muita coisa que eu nunca tinha visto. Né? E coisas assim, bestas. Eu nunca tinha feito uma vacina antes de sair da residência. Porque a gente não fazia vacina no hospital da faculdade. Né? E vacina não é uma coisa simples. Vacina é super complicado, tem os protocolos, tem as datas, tem os tempos, tipos diferentes de vacina. Eu precisei sentar e estudar. Depois de 3 anos de formado, sentar e estudar. O que é vacina? Como que fazer vacina? Que eu não aprendi. Né? Oftalmo era uma coisa que não passava. Via um olho estranho, mandava pro setor de oftalmo. Né? Porque lá dentro a gente conseguia ir se encaminhando. A gente até era proibido de atender coisas que não eram da nossa alçada. Só que chega no plantão, não tem oftalmo para encaminhar. Né? Vai chegar um olho podre lá pra mim. Eu vou ter que lidar com esse olho podre. Porque ele não vai poder esperar até de manhã. Se ele chegou pra mim 2 horas da manhã, esperar até as 8 da manhã pra passar com o oftalmo, se tiver oftalmo naquele dia de plantão. Né? Então a gente tem que se virar. A gente tem que saber. Emergência, todo mundo tem que saber. Né? Porque vai chegar emergência. Mas eu sou radiologista que faz raio-x no centro de diagnóstico, não tem atendimento clínico. Gente, quanto bicho não chega morrendo no centro de diagnóstico? Sim. Acontece. Você vai precisar lidar com isso. Então, acho que é isso. Acho que é estudar a clínica geral e emergência. Né? E o resto você vai de acordo com o que você gosta. Sim, com certeza. Acho que acabaram nossas perguntas, né? Sim. As principais. Tô pensando aqui se tem mais alguma coisa que eu gostaria de perguntar. Na verdade, sempre vai ter, né? Depois a gente vai falar, putz, podia ter perguntado. Tem as caixinhas. Tá vendo? Sabia que estava esquecendo de alguma coisa. Deixa eu abrir aqui. Essa pergunta acho que você já respondeu agora, inclusive. Mas o que você considera como essencial para quem é neurologista? Para quem é neurologista especificamente, eu acho que, claro, saber clínica geral, né, como todo mundo, mas ser observador. Né? Então, a minha consulta, ela começa a hora que eu vou na recepção chamar o paciente. Então, eu já olho como que esse paciente está. Eu geralmente já sei quem é meu paciente a hora que eu tô chegando no hospital. Que eu passo na recepção, eu já bato o olho e falo, esse aqui que vai passar comigo. Posso nunca ter visto ele na vida. Mas o meu paciente vai ser a cabecinha torta, vai ser o paciente que tá deitado de lado, né? Vai ser o paciente que o doutor tá com o olho desse tamanho, morrendo de medo. Porque é isso, né? E aí, eu entendendo isso, eu já começo a pensar nos possíveis diagnósticos já no momento 1. Né? No momento que eu falo, boa tarde, meu nome é Bruno, eu vou ser o neurologista que vou atender seu paciente. Eu já tô olhando pra cara do cachorro. Enquanto eu tô conversando com o tutor, eu tô ouvindo o que o tutor tá falando, mas eu tô vendo como que o paciente interage com o consultório, como que ele olha no ambiente, quantas vezes ele veio me cheirar, se ele ficou escondido no canto. Então, tudo isso é muita informação pra gente. Né? Saber fazer as perguntas corretas, que isso você vai acabar aprendendo com a vida, mas acho que ser observador. Né? Quantas vezes eu tô passando na internação, eu olho um paciente meio estranho assim, eu falo, o que esse cachorro tem? Ele já passa com o neurologista? Porque às vezes ele tem alguma coisinha que é muito sutil, mas que pra gente que tá acostumado a ver sempre e a prestar atenção sempre nesse paciente, né, nos pacientes, você pega muito fácil. Notar dor,
Então, a dor que chega para o neurologista não é a dor aguda, na maior parte das vezes, é a dor crônica. E aquele paciente vai estar quietinho, que vai estar em algumas posições específicas, né? É o bulldog que não olha no seu rosto, ele olha para baixo, só o olhinho para cima, né? Que você já pega que ele tem uma dor cervical. Então, muitas vezes, nem o tutor vai saber que esse cachorro tem dor, né? Porque ele não tem esse treinamento, né? Mas é importante a gente ser muito observador. Isso eu acho que também é de um modo geral, não só pra... Sim, né? sim. Que eu acho que é importante. Deixa eu ver aqui. Qual é a sua maior motivação? Acho que a maior motivação de todos nós é pagar os boletos. É uma ótima motivação também. Mas pensando assim do ponto de vista mais filosófico, né, eu acho que é realmente ajudar as famílias, né? Porque um tutor que tem um pet com alteração neurológica, isso geralmente abala a família como um todo, né? Então, desde a doença, entre muitas aspas, mais comum, mais simples, que é a epilepsia idiopática, né? Aquele paciente que, putz, eu dei dose mínima de Gardenal, já funcionou e vai ficar tudo bem. Mesmo esse, a família vai mudar toda a rotina dela por conta desse pet, né? Então, o máximo que eu puder ajudar essa família, né? Até às vezes, tem consulta que eu só converso com o tutor, que é só realmente para acalmar, porque essas coisas dão muito medo, né? E a gente tem muita desinformação sobre neurologia, né? Sobre as medicações que a gente usa para neurologia. Então tem muito tutor que tem medo de Gardenal, que tem medo que o cachorro vai morrer convulsionando, né? E a gente tem que sentar e a gente tem que, né, acalmar eles, né? Respeitar o momento deles, né? Isso é muito importante. Então, assim, ajudar as famílias de forma geral é a minha maior motivação. Isso é bem importante. E, por último, o que você considera que foi o seu maior aprendizado na neurologia? Assim, pra vida. Bem filosófica. Bem filosófica também. Deixa eu pensar, meu maior aprendizado da neurologia, eu acho que é justamente prestar atenção em todos os detalhes, né? Não deixar nenhum detalhezinho passar. Porque né, o diabo se esconde nos detalhes. Então a gente precisa realmente prestar atenção, e eu acho que isso também serve muito para a imagem, né? Então muitas vezes o seu diagnóstico vai estar no cantinho da imagem, vai estar no último corte da tomografia, vai estar ali assim, onde ninguém prestou atenção, e se você prestar atenção você vai resolver o problema desse paciente, vai resolver o problema dessa família. É realmente prestar atenção nos mínimos detalhes, né? Entre aspas, perder esse tempo, né? Você realmente se dedicar àquele paciente, porque isso vai fazer toda a diferença. Se você vai no batidão, se você entra no automático, tô olhando ali, a gente sabe que muitas vezes a rotina empurra isso, né, a gente para isso, né? Principalmente o pessoal da tele de raio-x. Quantos raios-x você lauda por dia? São muitos. Sim. São muitos, né? Então você precisa ativamente se forçar a fazer isso, porque se você vai no batidão, você acaba... Deixa passar, né? Então, acho que seria o principal aprendizado que a neurologia me deu. Porque é isso, as poucas vezes que a gente bobeia com um detalhe é onde a gente vai perder esse diagnóstico, e às vezes a gente vai lá na frente, né, reolhar tudo e você fala, putz, estava aqui. Problema, comi bola. E acontece, todo mundo vai comer bola em algum momento da sua carreira. A ideia é a gente comer o mínimo de bolas possível. Acho que esse é o ponto. Eu tenho uma pergunta que veio agora na minha cabeça, que a gente falou bastante de cachorro, a gente falou dos silvestres, e os felinos? É muito desafiador atender eles, porque neurologicamente falando, parece que tudo sempre é uma bucha muito grande, né? E né? Quase sempre qual que é a grande questão que a gente tem? Gato não demonstra sintoma, né? Então, até chegar pra gente, demora. A outra questão, exame neurológico de gato nunca é fidedigno, né? Eles conseguem não fazer um reflexo. Eles conseguem não ter. Tipo assim, é propriocepção. Se eu não quiser, eu não vou virar minha pata. Você não me obriga. E não é porque ele tem uma lesão, é porque ele não quer, né? Resposta ameaça. Eu não quero piscar. A mão vai estar quase dentro do olho do gato, ele não quer piscar, ele não vai piscar. Ele tá te olhando fixamente, querendo te matar. Exato. Então, assim, muitas vezes o exame neurológico do gato é ver ele andando. É ver ele no consultório. Os vídeos, né, que os tutores conseguem gravar. Exato, porque às vezes o gato no consultório não anda. Ele fica quieto, ele fica intocado. E aí? Como que eu vou pegar a informação? Então, acho que esse é um ponto. E outro ponto
tem pouca pesquisa sobre medicina felina de uma forma geral, mas neurologia felina menos ainda. Né? Então tem muita coisa que na medicina canina já está super bem estipulado e na medicina felina ainda não tem. Tem muita coisa que a gente não sabe, que a gente não entende de onde vem, para onde vai. Né? Mesmo tratamento de epilepsia, que acho que é a doença mais prevalente. A gente não tem exatamente assim, um guideline muito bem escrito sobre felinos. Né? A gente tem cães e gatos. De uma forma geral, como os cães e gatos fossem a mesma coisa. E a gente sabe que definitivamente não são. Né? Então, acho que tem essas questões. Mas, ao mesmo tempo, o gato tem menos alteração neurológica. É menos comum também. Então, né, o que a gente vê de doenças mesmo neurológicas é a PIF, que graças a Deus hoje em dia tem tratamento. Hoje em dia a gente consegue resolver a PIF. Né? Apesar de ainda ser caro, ainda ser proibido. A gente consegue, né, tratar. Mas bucha. Gato e aí que a gente tem que ser mais observador, aí que a gente tem que estar mais pegando detalhe, aí que tem que ser aquela anamnese de 1h30. E o bom o tutor de felino sabe tudo sobre o gato. Ele sabe exatamente todas as questões do gato, né? E muitas vezes a queixa ele tá estranho. Ele não quis subir hoje na cadeira que ele sempre sobe. Ele não quis fazer tal coisa que ele sempre faz. E aí você vai pesquisar e tem alguma questão ali acontecendo mesmo. Então tem que acreditar no tutor de felino, porque ele fala a verdade. Sim. Né? E quando você recebe na clínica, você fica um pouco assustado ou não? Já passou essa fase? Assustado não, mas eu pensei assim, esse vai ser mais difícil. não vai ser uma coisinha simples, não vai ser uma coisinha rápida. Eu vou ter que me preparar. Se assim, por exemplo, o último paciente é um gato, eu vou chegar em casa atrasado. Porque eles demandam isso, é necessário a gente ter esse cuidado a mais com eles, né? Então, mas assim, medo hoje em dia eu não tenho mais, né? Mas no começo eu tinha, não tinha. Acho que eu teria também. Porque o gato é sempre um mistério, né? Ele nunca... E acho que depois que eu virei pai de gato, também acho que facilitou muito. Né? A gente entendeu, por mais que cada gato tenha um comportamento totalmente diferente, mas você entende muito melhor o gato quando você é um tutor de gato. Então acho que isso facilitou bastante também. Sabe como abordar muitas vezes. Exato. Eles instalam um chipzinho na gente, né? E aí a gente fica mais, interessante. Você não estava fazendo isso aqui ontem, então hoje já tô esperto. Exatamente. Dá uma visão diferente. O Samuel, meu gato, ele tava estranho. Uma semana estranho, esquisito, dormindo mais do que o normal. Aí no final de semana meu chihuahua foi brincar com ele, mordeu aqui, começou a sangrar tudo e ele tava com um abscesso. Meu Deus. Isso aqui não dá pra ver porque ele é peludo. E aí foi... Mas a gente tava desconfiando já, sabe aquele... O Samuel tá estranho. Já tava ligado o radar, já vamos... Mas nem imaginava. Sim. E eu tô grávida, então eu tava com medo de... Não briguem comigo, eu sei que eu não deveria ter esse medo. Mas o meu médico, ele me tocou o terror em relação a isso. Sim. E aí eu não tava também pegando muito ele, sabe? E aí eu comi bola. Porque se eu tivesse, ele dorme na minha cabeça. O meu gatinho Mingau descobriu o carcinoma porque eu achei que tava muito estranho o narizinho dele. Ele tem um narizinho bem cor-de-rosinha e ele brigou, porque tutor de gato nunca tem um gato só, né? Uma hora o sistema de distribuição internacional de gatos, ele encomenda mais gatos pra você, né? Então eu tenho 4. E aí eles brigaram entre eles, porque 2 machos, e eles nunca se gostaram muito. E o Rodolfo, tem um gato chamado Rodolfo, arranhou o narizinho do Mingau. E eu achei estranho, porque a gente fez medicação e deu uma melhorada, mas aquilo ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça. E deu alguns dias depois desse tratamento, mesmo tendo melhorado, eu falei, eu vou levar no veterinário que eu conheço, que já fazia, que é oncologista, que já fazia acompanhamento de uma outra gatinha que eu tive, e vamos investigar, né? E aí eu falei pra ele, vamos fazer uma biópsia? Ele, nossa, mas nisso? Eu falei, vamos fazer uma biópsia? Sim, por favor. Aí a gente fez e era realmente. Então, a gente fica meio maluco, eu acho, quando a gente tem gato. Mas estava certa, viu? Tem que confiar no tutor de gato. Não dá pra você. Tem que ser. Eu acho que a gente fica meio doidinho, não sei, eles devem passar alguma informação pra gente, assim. Né? Pode ser. Bom, então, acredito que a gente vai ficar por aqui hoje. Foi muito bom o nosso papo, adorei te conhecer pessoalmente, eu te sigo no Instagram já. E foi muito, muito bom mesmo, a gente aprendeu bastante.
Eu queria agradecer a sua disponibilidade, né? Que você veio de uma cidade mais distante, num dia chuvoso, né? Mas foi muito interessante ter aqui, a gente gostou bastante do papo e quem sabe nas próximas vezes você não vem de novo. Venho sim, eu que agradeço o convite, adorei também estar aqui e sempre que quiserem pode chamar que Sorocaba não é tão longe. Muito obrigada, pessoal, pela audiência e até a próxima. Até!